Comunicação não violenta. Como se expressar sem violência? Por que nos expressamos de forma agressiva? Muitas vezes de maneira até inconsciente. Como nós aprendemos tudo isso? O que é possível fazer para mudar essa realidade? Essa aula de hoje, ela tem o objetivo não só de te ajudar a aprender uma técnica de comunicação, mas te ajudar a tomar consciência sobre como a tua comunicação pode fazer a diferença na tua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Comunicação não violenta é uma técnica que está sendo cada vez mais difundida, não apenas nas grandes empresas que compreenderam que é preciso implementar uma cultura de uma comunicação empática e sem violência, mas também nas escolas, ensinando jovens a se comunicarem de maneira respeitosa. Nesse vídeo, eu vou falar para você como nasce essa comunicação violenta, o que nós podemos fazer para mudar essa realidade e o passo a passo para que você aprenda a aplicar a comunicação não violenta no seu dia a dia. Essa foi uma das técnicas que fizeram mais diferença na minha vida. E eu comecei aplicando essa técnica no meu ambiente familiar. O ambiente familiar, eu costumo dizer, que é o primeiro lugar onde nós damos a nossa patada, o coice. Sabe quando você dorme com alguém e ele é o primeiro a pegar a sua rabisaca, como eu digo por aí? Pois é, está no teu dia a dia. Mas você pode sim aprender e mudar a maneira como você se expressa. Não, eu não vou fazer você ficar besta ou ficar leso, como se diz por aí. Sabe, besta para as pessoas. A comunicação não violenta não tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de te ajudar a ser mais assertivo. É isso, e ela pode te ajudar sim, exercitando a tua escuta, exercitando a tua empatia. Tem um caminho para isso, tem uma técnica para isso. E como, Daniela, que você sabe que isso é tão possível? Porque eu já fui acusada de assédio moral. Eu já contei essa história para os meus alunos diversas vezes. Se você já viu outros vídeos meus, você já sabe dessa história. Mas se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, então eu vou te contar essa história aqui. Em 2014, eu trabalhava na Polícia Civil. E nessa época, era ano de Copa do Mundo, eu coordenava a assessoria de comunicação. Eram cerca de 25 pessoas. Uma atividade de intensa pressão, uma atividade muito estressante. E eu vivia um ambiente onde eu também sofri assédio moral diversas vezes. E isso de forma inconsciente eu comecei a reproduzir esse comportamento com os meus liderados, pessoas que trabalhavam comigo. E aí o que eu fiz? Quando eu fui acusada de assédio moral, eu chorei 3 dias. No terceiro dia eu disse, tá bom, onde eu aprendo a me expressar melhor? Onde é possível mudar essa realidade? E foi aí que, de fato, eu consegui mudar tudo isso. E foi possível que isso acontecesse. A partir do momento que eu me coloquei aberta para ouvir o que as pessoas pensavam ao meu respeito, para perceber que, de fato, aquele meu comportamento não estava assertivo. E às vezes a gente, por pensarmos de forma diferente, acreditamos que, mas eu não me comunico de forma violenta. Na sua cabeça, você não se comunica dessa forma. Mas não é somente sobre como você se comunica, mas é sobre como o outro recebe essa sua comunicação. Muitas vezes a comunicação violenta, ela não vem simplesmente em gritos, como muitas pessoas acham. A comunicação violenta não é só grito, ela envolve uma série de outras questões. E você precisa estar preparado para entender sobre esse aspecto e se colocar como responsável pela sua comunicação. E foi isso que eu aprendi, me colocar como responsável pela forma como eu me expresso. Eu sou responsável pela minha comunicação. Então, o que eu posso fazer para mudar aquilo? Se as pessoas me percebem de determinada forma, é porque, de alguma maneira, eu estou demonstrando isso, que está levando as pessoas a compreenderem daquela maneira. Então, o que eu posso fazer de diferente? Como eu posso me comportar de uma maneira diferente? Foi isso que eu busquei aprender. Foi isso que eu busquei realizar. Isso mudou muito a minha vida. Hoje, eu atendo muitos clientes que têm uma comunicação agressiva. Tem cliente que chega e diz assim, eu sou opressor, eu tenho uma comunicação opressora, eu sou agressivo. Os meus funcionários têm medo de mim. Eu já ouvi isso várias vezes, diversas e diversas vezes. E eu sempre digo a eles, é possível mudar essa realidade. Apenas se você quiser.
Esse vídeo, esta aula, é para você que deseja aprender de fato sobre isso, que também reconhece que você tem uma comunicação violenta e entende que é só você que pode mudar essa realidade. Esse vídeo é para você que talvez tenha resistência a mudar a sua comunicação e pense, acredite que os outros são mimizentos demais, frágeis demais. Esse vídeo também é para você parar e refletir sobre esse assunto. Esse vídeo é para você que pode acreditar que tem uma comunicação assertiva, mas não está 100% certo disso. Você também pode aprender mais e mais sobre como se comunicar de maneira mais assertiva. E eu te convido a abrir mente e coração para aprender sobre esse conteúdo. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Começando primeiro, eu tenho umas perguntas para você. Para pensar aí. Você lembra qual foi a primeira vez que se comunicaram de forma tóxica com você? Qual foi a primeira vez na tua vida que você tem lembrança de alguém ter se comunicado de maneira tóxica com você? Pensa aí. Você era adolescente? Você era criança ainda? Foi seu pai? Foi a sua mãe? Foi o seu irmão? Foi sua avó? Quem se comunicou de forma tóxica com você pela primeira vez que você tem a memória? Guarda essa informação. Agora responde aí. Qual foi a primeira vez que você lembra que você se comunicou de forma tóxica com outra pessoa? De maneira agressiva, violenta? Qual foi a primeira vez que você fez isso com alguém? Lembra aí. Foi no seu ambiente familiar? Foi entre os seus amigos? Foi no colégio? Na universidade? No seu ambiente de trabalho? Quando você se tornou líder, gestor? Em algum momento da vida, todos nós, eu e você que está assistindo esse vídeo, todos nós já recebemos uma comunicação tóxica de alguém e já nos comunicamos de forma tóxica com alguém. Até você que acha que não, mas eu falo calminha, eu falo baixo, eu falo tranquilo. Às vezes, a cobra não faz barulho quando ela chega e ela dá o bote. Isso também mostra que ela pode ser tóxica, falando baixo, falando manso e falando calminho. Você também pode ter tido essa comunicação tóxica, intencionalmente ou não. Nós aprendemos isso na nossa rotina. A realidade é que não nos ensinaram a nos comunicarmos de maneira assertiva. Nós não aprendemos isso, nem no nosso ambiente familiar, nem com os nossos pais e nem no meio acadêmico. Por isso que hoje se fala tanto sobre aprender a comunicação não violenta. Aprender a nos comunicarmos de uma melhor forma. Por isso, antes a gente fala da dor, do problema, da dificuldade. Comunicação violenta não é só aquela do grito, do que fala alto. Comunicação violenta também pode ser aquela que eu falo baixo, ironicamente. E faço de conta que nem é para ofender, mas eu sei que eu estou ofendendo. Comunicação tóxica também pode ser comunicação violenta ou comunicação tóxica, às vezes as duas estão juntas. Eu posso simplesmente ignorar. O silêncio também pode ser uma comunicação violenta. Não é só o grito. O silêncio também pode ser violento. Uma linguagem corporal, quando você bate na mesa mesmo, isso também pode ser violento e agressivo. Quando você, por exemplo, num ambiente profissional, você, gestor, pede para todos os seus liderados ignorarem aquele outro colaborador. Isso é tóxico, isso é violento. Inclusive, isso é crime. Comunicação não violenta é imprescindível nas corporações na atualidade. Aprender a nos comunicarmos sem violência e com assertividade diz respeito também a implementarmos uma cultura organizacional mais assertiva e empática. Todo gestor, todo líder deve hoje aprender sobre esse conteúdo. Deve ser, sabe, matéria básica? Sabe a matemática básica? Somar? Pois é, deve ser algo básico. Como aprender a comunicação não violenta deve ser algo básico para ser implementado na cultura organizacional. Esse assunto, quanto mais cedo você aprender sobre ele, melhor será. Principalmente você, que quer ser um líder, gestor, dono de empresa, quer coordenar uma grande equipe, você precisa aprender sobre isso. Até porque agora nós temos uma lei. Esta lei determina que as empresas devem, independente do tamanho, elas devem ter medidas para evitar esse ambiente tóxico, para estimular a saúde mental dos colaboradores.
E boa parte das doenças que abalam o emocional dos funcionários está relacionada à comunicação violenta. Quando você tem no ambiente tóxico, profissional, essa comunicação violenta, agressiva, isso que ignora, você isola o outro colaborador, você diminui o outro colaborador, você está contribuindo, sua empresa está contribuindo para que aquele ambiente seja tóxico e você está contribuindo para que esse lugar adoeça a sua equipe. Por isso, comunicação não violenta deve ser matéria básica hoje em dia. E eu desejo muito que você que está aqui abra coração e mente sobre isso. Ok até aqui? Valeu, Matheus. Agora eu vou ficar de pé, vamos para esse outro lugar, esse outro espaço aqui. Vamos lá que a gente vai usar esse espaço agora. Vamos aprender o seguinte, comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela nasceu, ela foi estruturada, ela foi sistematizada por Marshall Rosenberg. E ele entendeu que comunicação violenta é algo que nós aprendemos. O ser humano nasce com um coração compassivo, com uma natureza compassiva. Ele não nasce querendo se comunicar de forma violenta. Ele nasce querendo se comunicar de maneira mais assertiva, mas ele aprende essa comunicação violenta. E a realidade é que muitas vezes essa comunicação violenta, no meu ponto de vista, ela já vem desde a barriga. Quando uma criança é absurdamente rejeitada e no ventre da mãe ela ouve várias palavras tóxicas, aquilo gera uma marca que vai fazer com que ela cresça, se desenvolva com mais insegurança. Essa é a verdade, porque ela se comunica com este bebê. A mãe se comunica, o pai se comunica também. Então essa criança ela já vai ouvindo palavras agressivas. Quando ela nasce, ela aprende a conviver num ambiente tóxico. Então, a comunicação não violenta, ela nos ensina que é possível reaprendermos isso. Aprendermos a nos comunicarmos com essa natureza compassiva e empática. Nós aprendemos essa comunicação tóxica e violenta. Então ele ensina que, peraí, se nós aprendemos a comunicação tóxica e violenta, nós também podemos aprender a essa comunicação mais assertiva, empática, compassiva, ela é mais gentil, ela entende os sentimentos das outras pessoas. Mas antes de te mostrar essa sistematização, esse passo a passo de como executar uma comunicação não violenta, eu te convido a refletir sobre o seguinte. Vamos imaginar que você chega em casa estressado. De repente você chega em casa estressado e você chega lá, ó, tô com vermelho, a espiral do conflito. Tô indo pra casa remoendo, tô com raiva, tô indo pra casa, tô cansado, aí o trânsito me estressa. Isso, aí eu tô só remoendo a espiral do conflito dentro de mim. Aí eu chego na minha casa e chego lá e encontro as pessoas que moram na minha casa, seu marido, sua esposa. E aí você diz, bom dia, boa noite, seja bem-vindo de volta pra casa. Aí você responde, boa noite pra quem? Só se for pra você. E ela diz assim, a pessoa que te recebe, você tá louco? Tá louco? Tá gritando com quem? Por que tá falando isso comigo? Não tem nada a ver com a sua raiva, não. Ó, o que a gente tem aqui? O vermelho e o azul representando duas pessoas que entraram na espiral do conflito. Esse chegou com uma comunicação violenta. Essa recebeu e disse, vamos nos embolar nesse emaranhado de comunicação violenta. Você vai ser violento comigo? Eu vou ser violenta com você. E assim, fica-se nesse emaranhado de comunicação violenta. Alguém precisa quebrar a espiral do conflito. Chega esse aqui com uma comunicação violenta, essa aqui diz, opa, não vou entrar na espiral do conflito com você. Sabe aquela frase que diz assim, quando um não quer, dois não brigam? É exatamente isso. Chegou com raiva, eu quebra a espiral do conflito. Eu não vou entrar nessa não com você. Então, isso acontece porque esse aqui já está com um estresse muito grande. E ele chega e explodindo com esta pessoa aqui. Esta pessoa aqui que certamente já tá bala da vida, porque esse chega agressivo e violento, ela diz aqui, ah, é?
Peraí que eu não vou deixar isso barato, não. Aí pronto. A espiral do conflito, só violência. Aí vamos imaginar que eles têm um filho. Aí chega o filho que vai falar com o pai e com a mãe. Aí pronto. O pai e a mãe já gritam. E é isso, menino, tu tá doido? Você consegue imaginar que assertividade temos aqui? Nós temos aqui um emaranhado, uma confusão, onde ninguém se entende, onde há só conflito, porque eu só quero gritar e berrar. Eu não estou preocupado com o que você sente. Será que isso acontece na sua casa, na sua família? Ou será que isso já aconteceu com você em algum lugar? Esse é só um dos exemplos que eu trouxe aqui. Existem diversos outros exemplos que podem mostrar como no dia a dia isso acontece. Na nossa casa, entre os nossos amigos, no ambiente profissional. Alguém precisa quebrar a espiral do conflito e dizer, eu não vou estimular isso aqui, eu não vou entrar nessa guerra, que essa guerra aqui não é minha. A comunicação não violenta, ela é para todas as pessoas aprenderem. Se isso já aconteceu com você, para pensar agora. O que você poderia ter feito para evitar que você também estivesse nesse emaranhado de comunicação violenta? O que você poderia fazer para isso? Isso é comigo? Fulano chegou em casa gritando, você gritaria comigo? Ou não? Não tem nada a ver com isso, não. Deixa a raiva dele para lá. Depois ele vai se acalmar. E aí o que acontece? Falamos coisas que não queremos dizer, magoamos pessoas que não queremos magoar. E a palavra lançada não pode ser voltada atrás. A gente não consegue voltar. É como uma flecha. A palavra é como uma flecha, ela não volta. A palavra agressiva lançada, ela não volta. A palavra agressiva lançada, ela gera marcas, ela magoa. E ela gera marcas profundas. Às vezes, mesmo que verbalmente você declare que você já perdoou aquela outra pessoa, mesmo que ela te peça perdão e você diga, eu te perdoo, às vezes tem uma marca lá no inconsciente, no profundo, nas gavetinhas emocionais profundas. Tem lá uma marca. E, infelizmente, essa marca pode gerar um trauma. Tudo por conta da forma como nos expressamos. Essa comunicação violenta, por exemplo, ela pode acontecer quando um professor chama um aluno de burro, quando um gestor chama um colaborador de incompetente e incapaz. Ou quando ele chama reiteradas vezes, isso vai minando o emocional desse colaborador. Líderes já fizeram isso em algum momento. Mesmo que de forma inconsciente, às vezes fazem isso. Ou quando você fala pro teu filho, tu é muito chato, e você fala reiteradas vezes. Isso gera uma marca. E aí aqui, neste vídeo, eu não quero te convidar a ter uma comunicação passiva. Como é que a gente chama, meu Deus? Me fugiu agora a palavra. Alguma coisa tóxica, me fugiu a expressão. É como se fosse uma assertividade tóxica também, que diz assim, tá tudo bem, tudo tá tudo bem, tudo tá tudo bem. Não, nem tudo tá tudo bem. Nem tudo tá tudo bem. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio nesse tá tudo bem. Tem que ter um ponto de equilíbrio nesse estar tudo bem, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Por sinal, deixe seu comentário se até aqui fez sentido a nossa aula. E eu vou te contar um outro exemplo sobre como você pode criar esse passo a passo da comunicação não violenta. Pode passar o slide. Vamos voltar para cá. Ok. O que é a comunicação não violenta? O que é a comunicação violenta eu já expliquei para vocês, né? O que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta é aquela onde eu compreendo que existe um sentimento, existe uma situação, existe um sentimento, existe uma ação e uma importância. Todas as pessoas que agem como agem, elas têm uma necessidade que está sendo atendida e uma necessidade que não está sendo atendida. Isso é importante você entender. Qual é a necessidade dessa pessoa ao agir de forma agressiva? Qual é a necessidade dessa pessoa ao gritar? Qual a necessidade dela? Qual a preocupação dela em se calar? Na tela para vocês, comunicação não violenta. Na tela para vocês vão observar agora. A comunicação não violenta ela é baseada no princípio da não violência, de um estado natural. Então nós temos um estado natural de compassividade, um estado natural de assertividade, um estado natural onde nós realmente temos esse respeito ao outro, onde não há violência, ela não está presente no nosso coração. E a CNV, ela traz para que a gente consiga assumir que
todos nós somos compassivos e podemos aprender e também podemos ensinar essa cultura. A CNV também assume que todos nós compartilhamos necessidades humanas básicas e que cada uma de nossas ações é uma estratégia para atender a uma ou mais necessidades. Então, peraí, toda ação é uma estratégia para atender uma ou mais necessidades. Pode passar, Matheus. Então, se eu entendo que toda estratégia é para atender uma necessidade ou outra necessidade, por que nós nos comunicamos de forma violenta? Muitas vezes nós nos comunicamos de forma violenta para sobrevivermos. A gente quer sobreviver naquele ambiente. E a forma inconsciente que temos de sobreviver, às vezes, é sendo agressivo. Então, eu agrido para deixar o outro mais longe de mim. Eu grito para ser ouvido. Eu grito, eu diminuo o outro em algum momento na minha comunicação para suprir a minha necessidade de me sentir superior ao outro. Eu grito para deixar o outro para que ele se recolha, para que eu também possa suprir a minha necessidade de me sentir seguro, porque no fundo eu sou inseguro. Gestores tóxicos que precisam ter necessidade de humilhar e diminuir o colaborador é porque eles são, no fundo, inseguros. Isso serve para você. Se você é gestor, está vendo esse vídeo, se você faz isso com o teu colaborador, humilha ele, diminui o que ele faz. Se você quer isolá-lo, é porque você, no fundo, está sendo inseguro. Não gosta da competência dele, não sabe lidar com o fato de ele saber, às vezes, mais do que você. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, para sobreviver, a minha necessidade de sobrevivência, eu vou fazer isso. Necessidade de sobrevivência. Tem gente que está vendo injustiças acontecendo e está calado, está sendo omisso. Necessidade de sobrevivência. Eu não posso falar nada, porque se eu falar alguma coisa eu posso perder esse emprego aqui. Sendo que, às vezes, você não fala nada, o próximo a sofrer essa violência é você. Eu atendo muitas pessoas que sofrem assédio moral, principalmente no ambiente público, no serviço público. No serviço privado isso também acontece. Mas no serviço público isso é muito comum, pelo menos no número de pessoas que eu atendo. Então tem um gestor que precisa isolar esse outro colaborador, esse outro servidor, justamente para conseguir fazer com que essa outra pessoa fique isolada, porque ela sabe muito, eu não quero que ela apareça. Isso é um ambiente tóxico e promove uma comunicação violenta. Comunicação violenta também é quando eu vou minando as pessoas, falando mal das pessoas, denegrindo a imagem dessas pessoas. Isso promove comunicação violenta também no ambiente tóxico. Pode passar. Então, nesses exemplos, você já passou por isso, você já esteve em um lugar que foi assim, você já ouviu alguma história do tipo, o que aconteceu com você? Você já se comunicou dessa maneira? Entenda aqui, de uma vez por todas, comunicação violenta não é somente o grito. Comunicação violenta é também o ignorar, o ser irônico com o outro. Lembre de um momento que você falou de forma violenta com alguém. Você gritou, você foi irônico, você ignorou, você xingou diretamente essa pessoa. Pode passar. E quando também você viveu esses outros momentos, numa outra posição, numa outra situação. Vá lembrando de alguém que já fez isso com você e que você também já falou de forma violenta para o outro. Você foi irônico? Foi um tom de ironia? Foi um tom de grito? Foi um ignorar? Então nós temos 3 pontos importantes nessa questão. A comunicação não violenta, ela também nos traz 3 pontos importantes no próximo slide. Traz o seguinte, ela traz um benefício para a comunicação interpessoal, intrapessoal e a comunicação sistêmica em todo o seu ambiente. Existe a comunicação violenta sua com você mesmo, quando você fala com você, quando você declara sobre a sua própria vida, palavras negativas e depreciativas, eu não consigo, eu sou incompetente, eu sou incapaz. Então tem aqui, na verdade, é o interpessoal, o intrapessoal e sistêmico. Então é primeiro a minha comigo mesmo. Me comunicando dessa forma. É muito comum nós termos alunos que se comunicam com essa agressividade internamente,
Então eles vão dizer, eu nunca vou conseguir falar em público, eu não consigo, eu sou inseguro, é verdade, eu sou inseguro mesmo. Eles falam muito isso aqui. Eu não consigo, eu sou inseguro, eu não sou capaz. Então o tempo inteiro você está utilizando essas palavras que são violentas consigo. E se você utiliza isso, você também pode utilizar muito com o outro. Tem pessoas que utilizam muito diretamente com o outro. Aí quando a gente fala sobre esse outro ambiente, é eu diretamente com outra pessoa. E eu diretamente com essa pessoa específica, eu posso dizer, nossa, mas você nunca faz nada certo. Todos os relatórios que você faz estão errados. Mas como você é lenta, como você é incapaz, como você é incompetente, ou eu grito especificamente com essa pessoa, eu ignoro especificamente essa pessoa, ou as ironias vêm por essa pessoa. A ironia é uma forma de comunicação tóxica. E muitas pessoas fazem isso sem perceber. Ai, mas é uma brincadeira. Brincadeira tem limite. Eu não suporto a ironia. Eu detesto a comunicação irônica, que traz esse tom assim de ai, como quem não quer nada, mas nem foi a minha intenção. Você é responsável pela sua comunicação, pela maneira como você comunica. Ai, mas foi só uma brincadeira. Aprenda que brincadeira tem limite. E tem hora também para acontecer. Nós estamos falando aqui com adultos. Ninguém está falando com criança. Quem está vendo esse vídeo é um adulto responsável. Então, seja você o responsável pela sua comunicação e aprenda a se comunicar melhor. Comunicação não é só sobre eu nasci assim, eu cresci assim, sou Gabriela. Eu sou autêntico, eu falo mesmo. A autenticidade é uma coisa, ignorância emocional é outra, irresponsabilidade emocional é outra. A síndrome de Gabriela é diferente de autenticidade. O autêntico, ele tem as suas características particulares e ele também consegue perceber que pode melhorar a sua comunicação. O autêntico não tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Isso é estar acomodado, é não querer evoluir. Isso é honrar a sua própria toxicidade, a sua agressividade e massagear o seu próprio ego. Eu sou assim mesmo e o mundo tem que se curvar ao meu jeito de ser. Atenção! Esse vídeo é para você que realmente quer mudar essa realidade. Se está doendo alguma coisa aí, se está batendo, é porque tem alguma coisa que está fazendo sentido. Pegue essa informação e abre o teu coração para aprender sobre esse conteúdo. Então nós temos essas questões. A minha comunicação comigo, a minha comunicação com o outro, e aí nós estamos numa comunicação agora dentro de um sistema. Imagina assim que você está olhando sobre a mesa a tua empresa. Deixa eu ir para esse outro espaço aqui, tá? Para mostrar aqui. Vamos lá. Vamos imaginar ó, aqui, ó, que aqui é a tua empresa, tá? Você tá olhando a tua empresa aqui, ó. Fazer dois olhos aqui. Será que vai dar certo esse desenho? Você tá olhando aqui tua empresa. Essa aqui é a tua empresa. Coordenação motora, hein? Muito boa, hein? Sabe a coordenação motora? Vamos lá. Você está olhando a tua empresa aqui, de cima. Aqui são as repartições, ó. Os espaços da tua empresa. Aqui, ó. São os outros espaços. Aqui tem uma porta. Aqui tem outra porta. Aqui tem outra porta. Aí aqui tem outro espaço. Bem aqui tem outro. Você está olhando a tua empresa. E você está vendo que estão tendo vários pontinhos de comunicação agressiva aqui. Certamente, essa comunicação agressiva, ela já está sistematizada, ela já está enraizada. É uma empresa que culturalmente já está com comunicação violenta e tóxica. Então ela já está assim impregnada nesse ambiente. Mudar essa realidade quando nós temos uma cultura de comunicação agressiva e violenta é muito mais desafiador. Você, dono da empresa, você gestor, precisa trabalhar o teu olhar sistemático, um olhar sobre o todo para que isso não aconteça. Para que esses pontinhos vermelhos não se multipliquem. E aí você vem de uma outra forma, trabalhando não só para que os pontinhos vermelhos não se multipliquem, mas para tirar os pontos vermelhos, tirando essa comunicação sistêmica do vermelho e colocando uma comunicação não violenta, e implementando uma cultura de comunicação assertiva, trabalhando a conscientização dos seus colaboradores. Isso aqui
leva tempo. E isso aqui começa com um olhar sistêmico do gestor, do proprietário. É o olhar sobre esse todo da empresa, que vai trabalhar valores importantes de comunicação, de respeito, de autenticidade, que vai trabalhar esses valores. Essa semana eu fiz uma reunião especial com a minha equipe, onde nós falamos justamente sobre missão, visão e valores, dentro do Instituto Daniela Cardoso. E lá nós colocamos os valores de transparência, de autenticidade. Nós trabalhamos isso e também falamos, um dos valores que eu coloquei, que para mim é realmente muito importante, é evitar os comentários que sejam tóxicos. Mas eu coloquei com uma outra expressão que eu não estou lembrando nesse momento exato. Mas evitar os comentários que sejam tóxicos sobre nós, deles para mim, de mim para eles e para qualquer cliente. Nós não usarmos esses comentários. Nem sobre o cliente, que nunca vai saber se nós utilizamos um comentário sobre ele, mas que nós não façamos isso de forma alguma. Porque a palavra tem poder e ela tem força. E nós acreditamos que a oratória transforma vidas. Então começa com todos nós utilizando bem a oratória e a palavra assertiva, a força positiva da nossa oratória de impacto, transformando positivamente. Então não é só quando nós estamos diante do cliente, do aluno, mas em qualquer momento, declarando uma comunicação assertiva. Isso para que nós possamos trabalhar, que todas as outras pessoas que venham entrar na nossa empresa, no Instituto Daniela Cardoso, estejam nesta sintonia de uma comunicação mais assertiva, da força da palavra, positivamente, e não uma positividade tóxica, mas é a palavra positiva construtivamente. Era essa expressão que eu estava querendo lembrar ainda agora, era positividade tóxica. Era isso que eu queria lembrar ainda agora. Deu para entender aqui sobre essa questão dessa comunicação sistêmica, olhar sobre o todo e as mudanças que muitas vezes são feitas para que esse sistema mude? Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem um gestor. Esse gestor aqui, vou colocar até ele é um anjo, mas ele não é um anjo. Tá vermelho, entendeu? Esse gestor aqui. Ele tem uma comunicação tóxica sobre todas as pessoas aqui. Mas esse é o cara que fala diretamente com o dono. E ele é o cara responsável por implantar um sistema, uma comunicação sistêmica tóxica. Se esse cara não mudar, nada muda abaixo dele. Começa com esse cara aqui mudando, para então implantar essa cultura. Não podemos começar a trabalhar uma comunicação não violenta começando por esse cidadão aqui. Não dá. Porque eu vou mudar esse cidadão aqui e esses outros seguirão trabalhando uma cultura tóxica. É preciso mudar esse aqui. Ele precisa entender sobre essa comunicação não violenta. Sem essa expressão, esse ambiente tóxico. Aí nós vamos trabalhando toda uma cultura sistêmica de comunicação não violenta. Deu para entender? Valeu? Então vamos voltar para cá. Pode passando o slide. Ok. Na tela para vocês, o que a comunicação violenta é? Ela é egocêntrica, ela é egóica. Então eu estou baseado no ego, no eu, naquilo que eu atendo, naquilo que não me atende, naquilo que não atende o que eu quero. Então o ego é aquele que quer dizer daquela forma, eu preciso aparecer mais do que o outro. Então às vezes eu tenho que dar uma ironizadazinha para eu aparecer mais do que o outro, ou eu tenho que trazer uma palavra violenta e agressiva para tentar diminuir o outro. Então isso é violência, porque eu estou no egocentrismo, meu ego está massageado, meu ego precisa estar no centro das atenções. É egoísta, eu só penso em mim. Então eu não estou pensando no sistema como todo. Gestores que não pensam no sistema como todo, estão pensando só neles mesmos. Uma relação onde eu só penso em mim e eu não penso no outro. Está nessa comunicação violenta. A comunicação violenta é gananciosa, só um se satisfaz. O outro não, é só um que ganha, só beneficia uma pessoa, a outra pessoa não. Então ela é egocêntrica, ela é egoísta, ela é gananciosa, ela não tem a menor empatia. Não importa se o outro está sofrendo, não importa se isso é difícil para ele, eu tô nem aí. O problema é dele, não quero nem saber disso aí.
Ela é preconceituosa. Então, muitas vezes, as pessoas têm preconceito com o outro e não querem nem conversar e nem dialogar. Elas já trabalham preconceito, uma ideia formada anteriormente de um diálogo, de uma outra conversa que seja mais assertiva. Há um preconceito. Vamos trazer um exemplo de comunicação violenta e tóxica. Quando você tem em uma empresa várias pessoas são de religiões diferentes. E aí alguém, o A da religião A, vai tratar mal quem é da religião C porque ele é de uma religião completamente diferente. Isso é preconceito. Nós estamos, inclusive, nesta era, diante de um choque geracional, gerações diferentes, em um ambiente onde cada vez mais as religiões estão sendo muito mais conhecidas. Antes era muito mais fácil você encontrar pessoas de uma mesma religião. Hoje você vai a um lugar, você encontra pessoas de religiões completamente diferentes. Cada vez mais a sociedade está diversificada. E saber usar a não violência passa pelo não preconceito, pelo respeito ao outro ser diferente de você, o respeito ao jeito do outro, a cor da pele do outro, a forma como o outro usa o seu cabelo, a religião dele, o respeito ao outro. Ele tem o direito de ser diferente de você e de conviver harmonicamente em sociedade. Inclusive, está faltando muita empatia e respeito às opiniões diferentes neste mundo. Às vezes a internet até está num terreno, num campo minado de comunicação violenta, onde às vezes você diz o que pensa, mas não pode nem dizer o que pensa, porque disse o que pensa gera-se toda uma comunicação violenta. Porque está todo mundo muito violento, muito agressivo, e às vezes também com o ouvido violento. Eu costumo dizer que tem gente que tem um ouvido violento. Tem gente que tem a boca violenta, ferina, agressiva, irônica, e tem gente que tem o ouvido violento. Tudo que o outro diz, nossa, foi para me ofender. Tudo que o outro diz, nossa, foi de propósito. Quando eu falo foi de propósito, tá no ego. Está no egocentrismo, está no egoísmo. Eu sou o centro das atenções. Tudo tem que ser como eu quero e do jeito que eu quero. E se não for, não sei conviver em sociedade. A comunicação não violenta, ela passa por saber conviver em sociedade, passa pela empatia, pelo não julgamento do outro, pelo respeito ao outro ser diferente. Tudo bem até aqui na nossa aula? Pode ir passando, Matheus. Comecei a dar essa aula, não trouxe um copo com água para mim, esqueci. Você pega para mim, por favor? Obrigada. Então, continuando aqui, a comunicação não violenta, ela passa pelo quê? O que ela tem, a comunicação não violenta? Na tela, para você, a comunicação não violenta, ela tem um respeito. A comunicação não violenta, passa para mim o slide. Só passa para mim o slide, isso. Obrigada. Ela tem amor, ela tem respeito. A comunicação não violenta, ela tem um amor pelo outro, pelo ser humano. Ela tem respeito pelo outro, respeita as diferenças, como eu falei para você. Ela tem compreensão, ela compreende que os outros são diferentes e que vão pensar dessa maneira. Ela tem gratidão. Gratidão pela oportunidade, gratidão pelo diálogo, gratidão por aprender, por ouvir um ponto de vista diferente do seu. Ela também tem essa gratidão. A comunicação não violenta, ela tem também além desse respeito, dessa empatia, ela tem empatia, ela entende uma necessidade. E aí a gente chega nas 4 etapas. Chegamos nas 4 etapas da comunicação não violenta, e aí eu te convido, pode tirar foto da tela, pode anotar, pode printar. Presta atenção nesse passo a passo. Esse é o caminho da tua comunicação não violenta. Esse é o caminho. E eu te garanto, foi isso que eu fiz. Eu coloquei em prática exatamente esse passo a passo. Coloquei em prática exatamente esse passo a passo. A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Repete aí. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Mais uma vez. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Pela última vez que é para você memorizar. Comunicação não violenta. 4 etapas. Observação, sentimento, necessidade e pedido. São esses 4 pontos. Voltando para aquela lâmina lá, vamos lá. Voltando para cá. Primeiro ponto. Trabalhar aqui para você. O primeiro ponto, eu estou observando a situação.
Eu vou observar a cena. Peraí, deixa eu observar essa cena aqui. Deixa eu observar essa cena aqui. Isso que está acontecendo é comigo? Isso é para me ofender ou não é para me ofender? Deixa eu ver essa cena. É como se eu pudesse olhar de fora. Deixa eu olhar aqui. Isso é comigo ou não é comigo? Deixa eu observar isso aqui. Observa primeiro. Comunicação não violenta, ela não vai trabalhar com impetuosidade, com impulsividade. Pá, falei, ouvi, pá, lancei na lata. Quando eu tô assim, eu tô na reatividade. A comunicação não violenta não faz isso. Ela te convida a observar. Alguém falou com violência, eu pá, já lancei a violência e a gente entra naquela espiral do conflito que eu mostrei para vocês nas folhas anteriores. Aqui eu primeiro vou observar. Faz uma observação, entende ali o que está acontecendo para depois você ir para a próxima etapa. Aí nós temos a segunda etapa, que é o sentimento. Peraí, qual é o sentimento que eu estou sentindo neste momento? Qual é o sentimento que eu estou sentindo? Qual o sentimento que o outro talvez esteja sentindo nessa situação e neste exemplo? Tenta entender qual é esse sentimento. Porque todas as ações, as reações, elas têm um sentimento aflorado ali. E por este motivo, tal pessoa age daquela forma. Assim como as pessoas que têm essa comunicação agressiva para fora, elas têm um sentimento ali que está aflorado. As pessoas que se recolhem, elas também têm um sentimento que elas guardam. Não é porque aquela pessoa ela não demonstra. Ela tem um jeito de agir diferente. Qual é o sentimento dela? E aí sim, chegamos à terceira etapa. Necessidade. Terceiro ponto aqui. Necessidade. Já tá começando a letra a ficar feia, mas tá tudo bem. Vamos lá. Deu para entender? Necessidade aqui tá meio... Mas deu para entender. Necessidade. Então, se eu tenho qual é a minha necessidade que não está sendo atendida nesse momento? Qual foi a necessidade que eu tive que me fez agir dessa forma? Qual foi a necessidade nessa questão aqui? Qual é a necessidade? Preste atenção que eu vou já te explicar exemplos disso para que você possa anotar aí e inserir na tua rotina no dia a dia, para que você aprenda a aplicar isso no dia a dia, tá bom? Então, observação, sentimento, necessidade. Qual necessidade minha não está sendo atendida? Ou qual necessidade minha eu preciso atender? Ok? Aí chegamos à quarta etapa. O pedido. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Acho que não era para ter ajeitado, não. Deu para entender qual é o meu pedido? Vamos lá, vou trazer um exemplo prático para vocês aqui, na próxima lâmina. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Vai repetindo aí. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Deixa eu te contar um exemplo aqui. Um exemplo que aconteceu comigo. Foi um dos momentos mais marcantes em que eu utilizei a técnica da comunicação não violenta. Foi na casa dos meus pais. Eu ainda morava lá quando isso aconteceu. Era no ano da pandemia. Era 2020. Então, nós estamos diante de um caso que aconteceu em 2020. Onde? Casa. Com quem? Meu pai. Quem é o meu pai? Meu pai é uma pessoa que é um idoso que acabou aprendendo a se comunicar de maneira violenta. Então ele tem, assim, uma comunicação às vezes um pouco tóxica. Eu cresci nesse ambiente. Não diretamente comigo, mas ele tem isso. Tanto que ele é conhecido por ser meio grosso, sabe? As pessoas falam isso, ele é grosso. Ele é grosso com as pessoas. E aí, nessa época, o que aconteceu? Meu pai chegou em casa, pandemia, e eu estava no quarto e ouvi uns gritos dele dizendo assim, e gritando lá para a cozinha e falando alto e reclamando. Eu cheguei lá para ver. O que eu fiz aqui? Volta para cá. Observação. Ouvi os gritos, estava no quarto. Fui para a cozinha ver o que tinha acontecido. Aqueles gritos eram comigo? Não. Ele estava gritando comigo? Não. Era para mim? Não.
Mas ele estava gritando, eu estava observando aquela cena, aquela situação. Ele tinha deixado cair uma garrafa de vidro. E aí sujou tudo, a cozinha espatifou tudo. E ele gritando e resmungando e reclamando. E eu fui entender o que aconteceu. Observando o que ele tinha ali. Raiva. Era um sentimento de raiva, certo? E qual era o meu sentimento em relação àquela situação? De preocupação. Porque o que está acontecendo aqui? O sentimento dele era raiva. Essa raiva era comigo, gente? Não era comigo. Dali, aqui, você já vê que eu não tinha que entrar na espiral do conflito. Eu estava observando a cena. Era comigo? Não era comigo. Para que eu ia entrar na espiral do conflito? E ainda que fosse comigo, eu podia quebrar a espiral do conflito. Lembra do exemplo que eu usei? Sentimento, ele estava com raiva, era de mim? Não. Vou quebrar a espiral desse conflito agora. O que aconteceu? Ele, naquele dia, tinha saído para receber o salário de aposentado que ele é. Simplesmente ele descobriu no caixa, quando chegou no caixa para sacar o dinheiro, ele descobriu que tinham cortado 25% da aposentadoria dele. 25%. Faz o cálculo aí. Se cortassem 25% do teu salário, como é que você ficaria? Você não ficaria com raiva? Indignado, com raiva, triste. Percebe? Observa. Se cortassem 25% do meu salário, qual o sentimento que eu teria? Cara, eu ia ficar preocupado, eu ia ficar indignado, eu ia ficar com raiva, eu ia ficar horrorizado, eu ia ficar transtornado, eu ia ficar apavorado. E aí, como é que eu vou pagar minhas contas? Não seria esse sentimento que você teria? Pois é, foi o que aconteceu com ele. E aí, depois de entender o sentimento, a gente vem para a necessidade. Qual necessidade do meu pai não estava sendo atendida? A necessidade de segurança, de pagar as contas. A necessidade de ter o dinheiro dele para pagar as contas num período da pandemia. Então, peraí, ele tinha uma necessidade dele que não estava sendo atendida, que era a necessidade de segurança. Então, por conta disso, ele agiu da forma que agiu. Ele não queria que aquilo tivesse acontecido. E aí, naquele momento, eu fiz essa observação. Observei, analisei o sentimento dele, qual a necessidade dele, não estava sendo atendido. Imagina você, como é que você reagiria? Você ia chorar? Ia dar desespero? Qual necessidade tua não estaria sendo atendida? Talvez necessidade de segurança, de pagar suas contas em dia. É uma necessidade que não estava sendo atendida. E aí, nesse caso, eu não fiz o pedido ao meu pai. Mas o pedido pode acontecer e eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Eu cheguei e observei a cena, o sentimento do meu pai, a necessidade dele, e eu fui conversar com ele. Ele queria colocar para fora, ele queria desabafar, ele queria conversar, ele estava indignado. Aí eu disse, pai, o que foi que aconteceu? Aí ele foi me contar. A primeira coisa que eu fiz naquele momento foi, poxa, pai, que pena, né? É verdade, o senhor tá certo. Gente, quando eu disse isso para ele, eu quebrei a espiral do conflito. Então vamos lá, o exemplo que eu trouxe para vocês. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Ele vem com a violência. Eu poderia ter dito, mas pra que tá gritando? Ninguém tem nada a ver com isso, não. Ninguém tem nada a ver com isso, não. Olha aqui, espiral do conflito. E violência de um lado e violência do outro. Aí ele veio, espiral do conflito, aí eu disse, é verdade, pai, eu te entendo. Eu ouvi e disse, é verdade, pai, eu te entendo. O senhor tá certo. Gente, quando eu disse isso, ó, começou a acalmar. Ele queria ser ouvido. Ele queria ser acolhido. Ele queria ser compreendido naquele momento. Isso foi o que eu fiz. E o que mamãe fez? Mamãe não vai ver esse vídeo. Mamãe não pode ver essa aula. Que a bichinha se ofende. Mas eu consigo compreender também minha mãe. Ela tem outro conhecimento. E a gente tem que compreender os nossos pais nesse aspecto. Mas essa família linda na qual eu nasci é o grande exemplo. É o grande lugar, o laboratório onde eu tenho aprendido sobre a comunicação não violenta. Foi lá, eu nasci no lugar certo para aprender sobre isso. Nesse mesmo dia, quando meu pai chegou e que eu observei, analisei o sentimento e vi a necessidade, mamãe chega e diz assim, chega a mamãe, diz assim, o que é isso, hein? E por que você está gritando? Mas ele não estava gritando com ela. Ele estava colocando para fora essa raiva.
Não era com ela diretamente. Então ela não conseguiu fazer observação, não conseguiu perceber o sentimento, não conseguiu analisar a necessidade, porque ela também tinha uma observação de indignação sobre outras questões. O sentimento dela também era o quê? De irritação naquele momento. E a necessidade era do quê? De não receber gritos em casa. Então tinha necessidade dele, tinha necessidade dela. Naquele momento, naquele contexto, eu fiquei conversando com ele e ela foi para um outro ambiente. Continuamos a conversa e aí ele sentou para almoçar. Eu nem queria comer nesse dia, mas eu sentei para almoçar para ouvi-lo, para conversar com ele. E aí no final ele já estava assim, eu procurei conversar com ele para ajudá-lo a olhar sobre um outro ponto de vista. Eu não fiz um pedido, um pedido claro dessa forma. Pai, eu gostaria que você não agisse dessa maneira. Não foi isso que eu fiz. O que eu fiz com ele foi trazer dentro dessa quarta etapa um olhar diferente para ele, entendendo que ele estava passando por essa situação e que era um momento difícil sim e que compreendia ele. E além disso, agora vamos analisar outras pessoas. Pai, quantas pessoas no Brasil inteiro não tem nem o que comer e não tem nem os 75% do salário, porque simplesmente não estão recebendo nada. Quantas pessoas estão numa situação muito pior que a gente? Aí ele olhou e disse, é verdade, né, minha filha? Então, eu fiz esse caminho para meu pai dizer, é verdade, né, minha filha? Graças a Deus. Gente, quando ele falou graças a Deus, meu coraçãozinho acalmou. Eu disse, meu Deus, eu segui essas 4 etapas. Foi nesse contexto que eu apliquei. Não foi a primeira vez que eu apliquei essa técnica, mas foi uma das vezes mais marcantes para mim. Porque eu vi meu pai sentado, se acalmando e dizendo para mim, é verdade, minha filha. E aí, rompemos a espiral do conflito nesse ponto. Eu não fiz o pedido direto, pare de fazer isso. Eu só o convidei indiretamente para que ele olhasse sob um outro ponto de vista. E ele fez esse caminho, que eu entendia que ele estava com raiva, falei do sentimento, que eu entendia que era muito importante para ele a segurança do salário. Eu fui seguindo esse caminho e o convidei para olhar sobre um outro ponto de vista. E ele respondeu dessa forma. Então, nesse contexto, a casa foi o meu grande laboratório e segue sendo o meu grande laboratório. O ambiente profissional também. Por isso eu quero te convidar a olhar sobre esses 2 pontos de vista, ambiente profissional e ambiente pessoal, sobre como aplicar essa técnica de comunicação não violenta. Observação, sentimento, necessidade, pedido. E nesse caso, nesse mesmo dia, depois que ele sentou, inclusive vou voltar para cá, já posso sentar? Nesse mesmo dia, depois que ele sentou, a minha mãe chegou e disse assim, por trás de mim, eu estava sentada nesta mesma posição, ele estava na cabeceira da mesa, ela me cutucou por trás e disse assim, Daniela, o teu pai vai te pagar aquele dinheiro que ele está te devendo. Gente, na hora que ela falou isso, toda aquela construção da comunicação não violenta caiu por água abaixo. Porque ele voltou a se aborrecer, porque ele voltou a se irritar. Por quê? Qual necessidade dele não estava sendo atendida? A segurança do dinheiro no final do mês. E as contas para serem pagas. Minha mãe não aprendeu a ter uma comunicação assertiva. Ela aprendeu a ter uma comunicação violenta. Meu pai aprendeu isso também. Aí chega eu tentando trabalhar uma comunicação não violenta. Se são 2 e vem mais um, a força é diferente. Então, quando você está na sua empresa, que tem várias pessoas se comunicando de forma violenta, é difícil você quebrar a espiral do conflito. No teu ambiente familiar, quando tem 2 pessoas se comunicando de forma violenta e chega você, é difícil quebrar isso. Só que a gente não pode desistir. Enquanto há vida, há um convite eterno à mudança e à transformação. E a transformação também vem pela palavra, pelo poder da palavra, pela nossa habilidade de nos expressarmos bem. Esse é o grande desafio da nossa vida. Está em aprendermos a nos comunicar e a conviver em sociedade, até no nosso ambiente profissional. E aí nós acertamos e outras vezes nós erramos. Outras vezes nós erramos e outras vezes nós acertamos. Sempre com o compromisso de transformar isso nessa realidade de comunicação mais assertiva.
Até aqui valeu a pena essa aula para você? Observação, sentimento, necessidade, pedido. Vou trazer um outro exemplo para você, que também aconteceu comigo e que me marcou muito. Eu tive não são exemplos hipotéticos, eu estou trazendo exemplos reais e que me marcaram. Eu namorei com uma pessoa, e essa pessoa, nós namoramos 2 meses, não deu certo, nós éramos muito diferentes, ele tinha alguns comportamentos que para mim, à época, não eram o comportamento que eu queria para alguém convivendo comigo. E eu vivi uma situação muito delicada com uns 20 anos de idade. E esse namorado que eu tive, isso foi a época da pandemia também. Esse namorado que eu tive, todos os dias, ele falava algo que me remetia a essa situação traumática que eu vivi com 20 anos. Então, todos os dias ele falava, por exemplo, amarelo. Eu lembrava dessa situação. Amarelo. Eu lembrava dessa situação todos os dias. Então, eu não ia conseguir conviver com ele. Não só porque ele me lembrava dessa história, que eu ainda não tinha resolvido. Por conta da forma como ele se comunicava, para mim não era uma comunicação assertiva. Isso me feria. Então nós terminamos, tudo bem. Passou um tempo, ele tentou se comunicar comigo de todas as formas. E mandava um WhatsApp, ou ele tentava se aproximar. Até que eu mandei uma mensagem para ele sobre comunicação não violenta. Eu vou abrir aqui uma conversa só para, dentro do que for possível, dizer para vocês um pouco do que eu falei para ele. Eu mandei um texto. Tá aqui, eu mandei esse texto, foi em 2021. E eu usei no texto escrito toda a técnica da comunicação não violenta. Toda a técnica da comunicação não violenta. Então eu coloquei para ele assim. Cadê? O que eu posso ler, tá, gente? Cadê? Peraí. Aqui. Peraí. Eu acho que eu vou resumir para vocês. Vou resumir, eu não vou ler, não. Vou resumir. Eu expliquei para ele, eu observei que ele estava tentando se aproximar. E expliquei para ele qual era o meu sentimento diante disso. O meu sentimento diante disso, porque a comunicação não violenta, ela não fala necessariamente apontando para o outro, ela fala de você. Isso é a grande observação desse vídeo. É a grande observação, é o pulo do gato da comunicação não violenta. Ela te convida a ser responsável pelos seus sentimentos. A comunicação não violenta te convida a ser o protagonista e o responsável pelo teu sentimento, pela tua necessidade, pela forma como você recebe as situações e pela maneira como você se expressa. A comunicação não violenta, ela te convida a trazer para ti a responsabilidade. Ela não vai dizer para você falar assim, você faz com que eu me sinta pequena, você faz com que eu me sinta insegura. Não, não é você que faz com que eu me sinta pequena. É a forma como quando você fala comigo desta maneira, eu me sinto insegura. Quando você fala comigo dessa forma, eu me sinto pequena. Porque quem se sente sou eu. Eu não delego para ele, eu não uso. Você faz com que eu me sinta pequena. Você faz com que eu me sinta insegura. Não é isso. É você que traz essa responsabilidade. Então, deixando isso muito bem claro, voltamos para esse exemplo. Ele insistia nessa comunicação e eu expliquei para ele que percebia que ele estava buscando se comunicar mais comigo e ter uma aproximação, uma amizade. E ali expliquei que o meu sentimento naquele momento, eu tinha um sentimento de incômodo diante disso. E expliquei o motivo pelo qual eu passei por situações Ai, meu Deus, até me engatei aqui. Essa é uma situação muito delicada para mim, tá? Esse é um tema que eu ainda não abordei abertamente nas redes sociais, nada disso. Mas eu até falei sobre isso com uma cliente que eu fui atender essa semana. E ela tocou nesse assunto, eu acabei abrindo para ela essa questão. Vamos lá, dentro do que pode, vamos lá. Então eu expliquei para ele, observei a situação, que eu observava que ele estava buscando se comunicar mais comigo e ter uma relação de amizade. Só que o meu sentimento em relação a ele, eu tinha um certo incômodo. Por qual motivo? Por conta dessa situação, que ele falava amarelo todos os dias, e esse amarelo me remetia a uma situação traumática que aconteceu comigo quando eu tinha uns 20 anos. E eu expliquei isso para ele, que era assim que eu me sentia mal diante daquilo, que eu me sentia, que aquilo me remetia àquele momento. Qual era a minha necessidade? A minha necessidade nesse momento era de que eu me sentisse mais segura,
que eu me sentisse mais reservada diante disso. Então, a minha necessidade era essa nesse momento. E o meu pedido era que, diante daquelas circunstâncias, ele parasse de entrar em contato comigo. Então, observação, sentimento, necessidade e pedido. Mas é sobre mim, não é sobre o outro. Não é sobre eu acusar o outro. Você grita comigo. É. Observação. Ele grita comigo. É verdade. Qual é o meu sentimento? Eu me sinto triste quando você grita comigo. Observação. Gritou comigo. Mateus, eu me sinto muito triste quando você grita comigo. Porque para mim é muito importante nos comunicarmos de forma assertiva. Então, meu pedido é para que você possa se expressar comigo de uma outra forma. Você pode conversar comigo de outra maneira? Quando você estiver com raiva, você pode deixar a raiva passar e aí sim nós conversamos de uma maneira mais gentil e empática, respeitando o ponto de vista do outro? Então, eu vou trazendo esse caminho. Você pode trazer esse caminho. Observa a situação. Deixa eu observar aqui a situação. Observei essa situação. Como é que ela está? Qual é o meu sentimento diante dessa situação? Qual é a minha necessidade diante dessa situação? E o meu pedido para o outro. Eu gosto muito de usar a técnica da comunicação não violenta sobre esses dois aspectos, que é quando eu faço esse caminho, observação, sentimento, necessidade, pedido, sobre mim, mas eu também faço observação, sentimento, necessidade, pedido sobre o outro, que de alguma forma se comunicou comigo dessa maneira. Isso me ajuda a entender o cenário. Isso é ótimo também para as grandes empresas quando nós falamos sobre essa comunicação sistêmica. Peraí, deixa eu fazer a observação, sentimento, necessidade, pedido, sob a ótica da gestão. Deixa eu fazer a observação, sentimento, necessidade, pedido, sob a ótica dos liderados também, sobre pontos de vista diferentes. Isso é bem interessante também, para que você amplie o teu campo de visão acerca desse tema. Valeu até aqui? Valeu, Mateus? Muito bom. Tem dúvidas? Vamos lá. O conteúdo de comunicação não violenta, ele não se exaure nesse vídeo. Esse vídeo é para abrir o teu campo de visão, teu coração e tua mente sobre comunicação assertiva. E entender que comunicação violenta nós aprendemos, mas que também é possível plenamente nos comunicarmos de forma assertiva, de forma mais empática, de forma respeitosa. Isso aqui também passa sobre outros aspectos, tá? Quero chamar a atenção para você sobre um ponto importante. Às vezes você se comunica de forma agressiva porque você está com os teus hormônios estão desordenados. Quando você tem alguma questão genética que traz mais agressividade, quando você sofreu algum trauma. Aprender a se comunicar de forma não violenta e assertiva não passa só sobre aprender a técnica em si, mas é um processo terapêutico também. Pessoas que às vezes têm transtornos de bipolaridade, algum transtorno que traz essa agressividade, o desequilíbrio hormonal que aumenta essa agressividade. Para você regular isso, é preciso ir ao médico, é preciso fazer exames. Assim você também consegue equilibrar e organizar as suas emoções. Então não pensa que aprender sobre comunicação não violenta é uma vertente apenas da técnica da oratória e da técnica da comunicação. Passa por você também ter responsabilidade sobre as suas emoções. Um ignorante emocional que não tem consciência sobre os outros e sobre o convívio em sociedade, ele pode olhar um vídeo desse e dizer, eu não tô nem aí. O mundo é mimizento demais mesmo e eu vou continuar dessa forma. Existem várias outras questões que contribuem para que você tenha esse aprendizado sobre comunicação não violenta. Inclusive entender que o pensamento das pessoas é diferente, que elas pensam de forma diferente, sentem de forma diferente, que o perfil comportamental delas é diferente do seu, que o sistema representacional delas é diferente do seu, que a linguagem de valorização delas é diferente da tua. Então, toda essa parte de comunicação passa por compreender esse universo único da humanidade e perceber que cada indivíduo é diferente do outro e que você, convivendo em sociedade, precisa entender que o Sol não gira em torno de você. Nós todos giramos em torno do Sol. O Sol não gira em torno de você. Entenda que todas essas ferramentas de comunicação não violenta vão te ajudar a ser um melhor líder, a ser um melhor pai, uma melhor mãe, melhor filho, melhor liderado, melhor estudante, melhor amigo, namorado, namorada. Todas essas técnicas te ajudam a se comunicar melhor,
Todas as nossas relações envolvem comunicação. Saber se comunicar melhor, expressando a tua oratória, envolve também o saber ouvir. Um ouvido violento, onde eu penso que tudo é para me ofender. Ou eu escuto e já estou maquinando a violência. Fulana está dizendo isso por causa disso. A fulana é assim por causa disso. É ouvido violento. Uma mentezinha que está maquinando coisas ruins. E isso prejudica principalmente você. Eu te convido a aprender sobre esse universo, mudando o teu ponto de vista, desenvolvendo realmente a habilidade de se expressar dessa maneira mais assertiva. Isso não é um estalar de dedos, isso não é de uma hora para outra, não. Isso nunca vai acontecer. Isso é uma resposta diária, isso é um compromisso diário, dia após dia, você assumindo a responsabilidade sobre aprender a se comunicar melhor com o outro, entendendo os teus sentimentos, entendendo as tuas ações, percebendo que é possível agir e não reagir com impetuosidade e com impulsividade. É possível que isso seja diferente. Eu convido você a refletir sobre esse universo, sobre a comunicação não violenta, começando você com você, depois você com o outro, no teu ambiente familiar e, posteriormente, no teu ambiente profissional. Valeu a pena esse vídeo até aqui? Se você gostou dessa aula, eu te convido a deixar o seu comentário sobre essa aula. E eu convido você agora a anotar o exercício prático. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Lembra desses 4 passos e começa a colocar em prática. E se você tiver qualquer dúvida, deixa o teu comentário, a tua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em poder te responder. Esse vídeo é para que nós possamos juntos transformar esse mundo num lugar melhor com pessoas que sabem se comunicar. Comunicação assertiva faz parte do nosso processo de evolução. Se você tem uma comunicação assertiva, você impacta o mundo positivamente. E essa é a nossa missão, despertar vozes que impactem o mundo positivamente. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Agora é só colocar em prática.